Iniciando a nossa segunda aula, o nosso segundo módulo, o nosso segundo bloco deste mini curso sobre a jornada narrativa para contar histórias em imagens, eu havia mencionado para vocês que chegaríamos e que inevitavelmente tocaríamos em um terreno mais movediço, mais complicado, mais complexo, que envolvia, entre outras coisas, a semiótica, a semiologia, o processo linguístico, a ideia também de que existe na estilística, né? E a estilística é uma prática da escrita narrativa e é uma técnica da escrita narrativa, assim como o fluxo de consciência, que determinam, que fazem com que a gente acompanhe essa história e acompanhe esta jornada de formas diferentes e peculiares. É aquilo que a gente poderia chamar de a narrativa e o narrador, né? Aliás, eu vou abrir um parênteses, eu ia começar com uma citação, vou fazer diferente. A narrativa e o narrador, para entendermos que, como diz o Metz, era isso que eu ia citar, o Metz diz assim, o cinema é uma linguagem sem língua. Já o Pasolini diria, é uma cinelíngua. Ou seja, é uma língua própria, né? E que é mais linguagem do que língua. Isso por si só já dá uma tese de doutorado. Então, não vamos nos aprofundar, mas por outro lado, serve para pegar uma coisa bem importante aqui e que diz respeito, sim, à nossa ideia de tratar de técnicas narratológicas e de técnicas de escrita para que a gente organize o nosso caos, agrupe ideias e comece a escrever algo próprio para ser uma história em imagens. Narrador e narrativa. Então, vou pegar um exemplo próprio que sai ou nasce dessa complexidade aí, desses caras todos, né? Ou tem a ver com isso, mas para a gente vai ser bem útil e é bem importante, sem que nós mergulhemos naquilo que não é necessário, ou seja, o narrador e a narrativa. Isso faz toda a diferença para pensarmos e usarmos essas técnicas e esses exercícios para a nossa história ser, digamos assim, aprimorada para ser contada em imagens. O narrador, ele tem, parece óbvio que eu vou dizer, mas em alguns aspectos não é tão óbvio assim. O narrador, ele molda a narrativa, né? Especialmente na concepção literária. A gente costuma dizer na literatura que se nós não temos o narrador, nós simplesmente não temos de verdade a narrativa. Ou seja, antes de uma técnica ou de uma concepção de estilo, esse narrador vai definir a narrativa. E a narrativa não é necessariamente a história, ou só a história. Não, a narrativa é a história na ótica do narrador. Eu vou usar o exemplo, ou melhor, uma frase do Walter Benjamin, em O Narrador, que diz o seguinte: o narrador, se ele for um oleiro, quando a gente vai mexendo na argila para a confecção de uma peça, o narrador X, que tem a umidade X e o calor X nas suas mãos, vai moldar a peça de uma forma diferente do narrador que tem o calor e a umidade Y em suas mãos. E essa peça pode ser parecida, mas não vai ser igual. Ou pode até derrubar a peça.
né? Desmontar a peça no torno. Então, assim, o narrador tem esse grau definitório para a narrativa de cara na literatura. E aí eu devolvo a pergunta para vocês. Ele tem no cinema, ele tem na história audiovisual? É uma boa pergunta. O meu quase ou breve silêncio indica que ela não tem uma fácil resposta. Porque o narrador no cinema é mais de uma coisa e se comporta de maneira diferente da literatura. Entretanto, não é diferente do aspecto de que a narrativa vai ser alterada por esse narrador. Esse narrador vai alterar a narrativa e a condução da narrativa vai nos levar a uma história que pode ser uma história já conhecida e vista de outra forma, específica daquele narrador, específica daquela forma como ela foi contada. E tem impactos diferentes, e tem receptividade diferente, sentimentos e sensações diferentes, né? Usando ainda o Walter Benjamin, ele cita, por exemplo, a questão da crônica e do cronista para explicar e ilustrar um pouco esse negócio de narrador, né? Imaginando que o narrador é um pássaro que sobrevoa uma cadeia de montanhas e que enxerga o herói e o aventureiro de cima, atravessando uma cordilheira ou dois penhascos e duas montanhas que deixam apenas um caminho estreito. O narrador que está ali é o pássaro, ele enxerga todo o caminho. Ele enxerga se o herói vai cair, quebrar a perna, se tem um buraco, um abismo, né? E é diferente do narrador, que é o próprio aventureiro, e que desconhece o que vai encontrar pela frente. Esses dois narradores existem no cinema, né? A gente pode dizer que esse narrador pássaro, é o nosso narrador câmera. E esse narrador câmera, ele também é fruto de uma escolha. Porque aonde a gente colocar a câmera, ou como nós posicionarmos a câmera, nós estaremos, entre outras coisas, juntando aspectos narrativos, né? Se nós tivermos um personagem que está narrando a própria história, diferentemente da literatura, nós não interrompemos o narrador câmera ou o que a câmera está narrando. Então, essa é uma das grandes diferenças. Os tempos narrativos em relação ao narrador que desenvolve a narrativa são diferentes na literatura e no cinema. São maravilhosos e, ao mesmo tempo, apaixonantes porque eles agem com as suas particularidades deliciosas que fazem com que a gente se envolva de forma diferente com a história, né? O narrador em terceira pessoa é alguém. Há quem diga que aquele leitor mais imaginativo, ou com a capacidade com a capacidade imersiva maior do que outro, e todos somos diferentes, ninguém é melhor do que ninguém, esse cara costuma acreditar que e enxergar o terceiro narrador, o narrador em terceira pessoa da literatura como o escritor lá. Consegue enxergar ele realmente no seu ambiente de escrita, escrevendo, né? Mas há quem nem pense nisso, ou que trate ele como um narrador empírico, de fato, né? Mas de alguma forma ele existe e por alguns instantes, em alguns momentos, a gente costuma até enxergar, não associar com o escritor mesmo, ou com a forma do escritor falar, mas com a forma e a voz próprias desse narrador em terceira pessoa, né?
A câmera de cinema faz isso. E aí a gente entra no aspecto da cinelíngua do Pasolini ou da linguagem sem língua do Metz. O cinema, ou a imagem, ou a história contada por imagens, ela necessita daquilo que são, podemos chamar de frases ou de palavras na literatura, que são os planos no cinema. Quase como uma unidade mínima de linguagem. E ao juntarmos um plano com outro plano e com outro plano, ou com outro plano, nós temos uma cena contada de uma determinada forma. É como se nós escolhêssemos as palavras do narrador em terceira pessoa, que é a nossa câmera, para contar aquilo de um jeito diferente. A união de planos, ela tem duas propriedades como a palavra, e a gente não para pensar nisso, que é o seguinte: existe o plano, o shot no cinema, que é um plano que fala e quase que acaba por si mesmo, né? Ele tem uma imagem bonita que diz muita coisa em pouco tempo. Mas a preocupação desse plano não deve ser, na minha modesta opinião, e costuma não ser, acabar em si mesmo. Mas estar agarrado ao plano anterior e ao plano seguinte em busca do devir, em busca do que não aconteceu ainda, que é completar uma cena que tem um sentido aí sim próprio. E a união de cenas nos leva a um ato, e a união de atos nos leva a uma jornada e uma história inteira. Bom, como é que nós vamos pegar essas informações todas e pensarmos então agora que a gente tem um princípio de ideia lá do nosso bloco e da nossa primeira aula? A gente achou uma ideia, achou uma cadeira em algum lugar, achou uma pessoa, achou alguma coisa e escreveu, né? O que isso quer dizer do ponto de vista do narrador para a gente e dessas informações agora? Quer dizer duas coisas. Primeiro, nós não temos que nos preocupar com um narrador que contará a história inteira. Nós temos que nos preocupar com um narrador desprovido de tanta importância, mas com uma importância só, que é conseguir narrar a imagem da ideia que nós escolhemos. Então, assim, que narrador é esse? Ele é mais descritivo, ele é mais subjetivo, ele é mais poético, ele é mais cronista, ele é mais contista, ele é mais literário, ele é menos literário. Não, ele é o melhor descritor daquela imagem, ou daquele princípio de imagem que é a ideia que nós temos, por enquanto. E como é que nós fizemos isso? Exercitando. Nós escrevemos. Nós experimentamos. O que é melhor para a gente sentir o impacto daquela ideia ali que a gente tem em forma de imagem? É alguém que descreve, é alguém que quer transmitir emoção, levando em consideração que a emoção em imagem, ou a tristeza em imagem, ela não é escrita com a palavra tristeza na tela para ninguém. E que ela pode ser escrita na literatura, num livro, para descrever o sentimento de alguém. Mas talvez não tristeza, mas um sinônimo, ou duas ou três palavras que sejam naturalmente compreensíveis e tenham mais de uma camada de tristeza para que ela seja descrita. No cinema, não. No cinema, não. No cinema, é a união de imagens, ou é a narração dessas imagens por elas mesmas,
pura e simplesmente, que vão ter que nos dizer que aquilo é triste, ou prazeroso, alegre, ou o que quer que seja, em cima do princípio de ideia que nós temos. Então, qual é que seria, recapitulando o exercício para esse ponto? Descrever ainda mais, ou narrar ainda mais, pequenas cenas, para que a gente consiga enxergar a intenção delas e o que elas querem dizer para nós primeiro, como espectadores de nós mesmos, ou como primeiro espectador das nossas histórias, o que elas querem dizer, ou o que elas passam. Independente se for uma cadeira, uma pessoa morta, uma igreja, ou um pássaro num ninho, numa árvore quase extinta. Não sei. Então, é o que a imagem vai nos dizer. Então nós vamos começar a escrever. Para ver, vamos definir primeiro o que a imagem nos quer dizer, para depois escrever esta imagem e enxergar se aquilo que nós queremos dizer, a imagem nos diz sem a língua. Sem a língua, mas com a linguagem. Com a linguagem, ou com a cinelíngua do Pasolini. É quase como se a gente tivesse que retirar o nosso pensamento, e nós pensamos em imagens, né? Ou tirarmos as imagens que geram ou que estão associadas aos nossos pensamentos e colocar elas de forma escrita no papel. É simples? Não. Mas a gente precisa passar por isso para, na minha opinião, nos aproximarmos muito de narrarmos da melhor forma possível a nossa história, porque assim o queremos, em imagem. Essa é a segunda técnica que eu diria para vocês exercitarem. A terceira, que eu acho importante e que eu gostaria de abordar nessa segunda aula, é a gente fazer o exercício inverso. É assistir um filme que a gente gosta ou não gosta, viu ou não viu, separar uma cena, pegar essa cena e escrever ela. Mas escrever ela não relatando o que nós sentimos ao ver a cena. Ela chorou, eu me senti extremamente emocionado, aquilo me passou. Não tem nada a ver com isso. É aquele nosso narrador lá. Escrever como se a cena que nós acabamos de ver tivesse sido criada pela gente e a gente quisesse dizer o que ela disse para nós, para outra pessoa, sem falar por nós, mas falar pela linguagem da cena, pela linguagem da imagem, que não é uma língua. Então, essa seria a terceira dica. É um outro exercício que a gente pode fazer. No terceiro bloco, na terceira aula, no terceiro e último módulo da nossa aventura aqui, eu estou me divertindo, não sei se vocês estão, a gente vai falar então de como técnicas próprias da literatura na hora de escrever vão nos ajudar a desenhar essas imagens no papel com palavras. Espero vocês até lá.